Fala pessoal, hoje um dia muito especial para uma live do motorsport.com com um cara que é um mestre, marcou inúmeras gerações que curtem automobilismo e até quem não curte. Quem não curte caiu de gaiato para assistir, lá estava o professor Reginaldo Leme. Reginaldo Leme! Tudo bem? Fala, Felipe, tudo bem e você? Tudo bem, mas esse seu fundo aí é para tirar onda, hein? Olha os capacetes ali, tô vendo do Piquet. O que temos ali? É o Ingo ali também? Piquet, Ingo, Kaká, Schumacher, Senna. Tem um outro homenagem ao Senna. E lá para cima tem muitos outros ainda. Tem Emerson. Que maravilha, Regi. Regi, é prazer falar contigo. Eu estava até conversando com as pessoas, os seguidores que aqui estão. Você é um cara que dá para fazer 45 lives. Então eu não vou querer hoje falar da vida, porque vai ser impossível. Então eu vou selecionar alguns trechos para a gente explorar. E aí, se Deus quiser lá na frente, com ou sem pandemia, tomara que ela acabe logo, a gente volta a fazer um bate-papo. Mas antes, Regi, eu queria saber, conta para quem está ouvindo a gente, qual o seu primeiro contato com Fórmula 1, que pode não ter sido um GP, pode ter sido uma matéria num café com algum piloto. Qual foi o seu primeiro contato com Fórmula 1, como profissional? Tá. Bom, rapidinho, quando eu comecei a trabalhar no Estadão, ainda com futebol, esportes amadores e tudo, meu sonho era fazer automobilismo. Então eu lia tudo, acompanhava tudo, absolutamente tudo. Naquela época não tinha internet. Você lia, como eu estava no jornal, então eu recebia muito telex, né? Recebia muito. Não estou falando em fax, não, antes, os telex, não. Os telex das agências de notícias. Então eu lia tudo aquilo e eu gostava de... mais tarde, quando o Estadão começou a publicar, antes não publicava, quando começou a publicar, eu pegava aquilo e fazia um resumo, e eu fazia uma matéria ali sem estar presente. Mas sempre querendo estar presente, fiz um projeto para o Estadão, e eles demoraram um pouquinho para aprovar, mas sempre gostaram muito do projeto, isso era 72 já, e aí eu estava garantindo no projeto que o Emerson ia ser campeão em setembro, que seria ou Monza ou Canadá, Estados Unidos. E quando chegou próximo de Monza, 2 semanas antes, tinha uma corrida não válida pelo campeonato na Inglaterra, eles me chamaram e falaram, tá ok. A gente sempre acreditou, mas naquela época, Felipe, viajava-se muito pouco jornalista para fora do Brasil. A relação dólar, a moeda brasileira da época, nossa, era um negócio assim, não se viajava, exceto Copa do Mundo e Olimpíada, assim mesmo, um número pequeno de jornalistas, não se viajava. Por isso demorou um pouquinho. Aí eles aprovaram, eu fui em agosto nessa corrida de Brands Hatch e fiz 10 de setembro. Primeira corrida oficial minha, 10 de setembro, Monza, 1972, Emerson campeão. Quer dizer, eu comecei ali, botei o pezão direito e daí teve pé embaixo aí durante... fazia Emerson, Piquet, Senna e ainda hoje, depois mais tarde, com Barrichello e Massa. E hoje aí, junto com os outros, bom, acompanhei os 33 que a gente teve lá. E hoje à espera aí da nova geração. Inclusive, eu quero falar muito sobre história, Regi, mas antes de você entrar, muita gente estava falando sobre o dia de hoje, assim, Sainz na Ferrari, Ricardo na McLaren. Então, antes da gente falar de história, eu queria a sua análise, como é que você viu isso e uma dupla tão jovem na Ferrari, Sainz e Leclerc, que não é tão comum na história da Ferrari. É a mais jovem da história da Ferrari e a mais jovem do grid. Hoje, não sei se seria a mais nova da história da Fórmula 1, a mais jovem. Acho que não. Acho que até não. Acho que até não. Mas é uma coisa assim, eu, honestamente, por questões pessoais, como você conhece bem também o meio, provavelmente você é a mesma coisa, eu torcia pelo Ricardo, né? E acho que a Ferrari teria feito mais certo se ela pegasse o Ricardo, pela experiência que ele tem, faz uma diferença muito grande ali ao lado do Leclerc e tal, mas não sei se ela não quis, não sei não, evidentemente ela não quis botar lá um nome que já vinha sendo comentado há muito tempo, talvez para criar algum problema com o Leclerc. Só que ela pegou o Sainz, ela não vai pegar. Outra opção, muita gente pensou, vai buscar o Giovinazzi, que é para não criar para ficar bem claro, piloto 1, piloto 2. Isso não interessa para a Ferrari, até porque a Ferrari coloca o campeonato de construtores acima de tudo, né?
Tem que ser um cara lá para os dois carros, tem que fazer pontos, marcar pontos. O Sainz, eu gosto muito, só que é gozado. O Sainz é assim, para mim é uma grande incógnita. É um cara, ele nunca brilhou, não me lembro dele ter brilhado, sempre fez boas corridas. Pô, eu fiz um Instagram um dia desse, até de um negócio de um vídeo que eu peguei da FOM, com 18 ultrapassagens do Sainz aqui em Interlagos na corrida passada. Espetacular a corrida. Talvez até isso tenha sido bem decisivo aí para a decisão da Ferrari. Mas assim, ele não é brilhante, não foi brilhante até hoje. Fez um pódio na vida, 102 grandes prêmios, mas em questão de ambiente, eu acho que isso está bem garantido, que será um bom ambiente, e é um cara forte. Não é um... Não sei se o Ricardo também eu fico um pouco em dúvida, né? Porque também é um cara assim, ele brilhou algumas vezes, mas não é um Hamilton, não é um Verstappen, né? Eu acho que vai dar certo, mas eu preferia o Ricardo. E o Ricardo na McLaren é uma contratação excelente, excelente, para ter exatamente ao lado do Norris, exatamente do jeito que eu tinha falado de ter um Ricardo ao lado de Leclerc, se bem que o Leclerc, primeiro, não é um estreante, e segundo, é um cara que, assim, o Leclerc é um diferenciado, que a hora que pisou, né, a hora que ele entrou no cockpit pela primeira vez, ele já se sentiu pau a pau com o Vettel. E é o que a gente viu mesmo. Esses caras são diferenciados, tipo Verstappen, tipo Senna, tipo Piquet. A história tem alguns casos assim, poucos. Mas o Norris é um iniciante que brilhou na Fórmula 2, que já fez ótimas corridas. Eu acho que para ele a presença do Ricardo é muito boa. E ali também o ambiente vai ser bom, porque o Ricardo ele carrega um bom ambiente onde ele está, né? Até tem se comentado muito que vai ser a equipe mais divertida, porque o Ricardo é incrivelmente palhaço, no bom sentido. O Norris é o cara que mais ri. É o cara que mais ri. Você já viu nas coletivas, às vezes ele ao lado do Hamilton, do próprio Vettel, tá? Alguém falar alguma coisa, ele começa a rir, ri como um moleque, né? Como criança. Né? Então vai ser uma equipe bem divertida. As duas vão dar certo. Ô, Regi, mas tem muita gente também colocando que é o que fica no ar. Tem a história do Hamilton, que ninguém sabe o que vai acontecer, porque o contrato acaba, e agora tem um Vettel ali. Você imagina o Vettel onde? Na base da Índia. Eu sei que é adivinhação nesse momento, mas o que você imagina desse cenário? Ô, Felipe, pelo tipo de decisão, eu imagino ele em casa. Pelo tipo de decisão. Não foi um negócio assim, pá, pumba. Porque o que pode interessar para um Vettel hoje? Mas se fosse uma McLaren, claro que é Mercedes, e a Mercedes tem um alemão de volta, tá? Mas vamos pensar, é muito difícil a Mercedes topar um negócio Vettel-Hamilton, né? Muito difícil. Então, o que ele vai fazer na vaga que tem na Renault? Não vejo o Vettel fazendo isso. Não vejo. A não ser que ele queira apostar e assumir uma aposta que o Schumacher fez quando foi para a Ferrari, só que era Ferrari, né? Não menosprezando a Renault, mas a Renault ela prometeu e não entregou até agora, né? Senão o Ricardo teria ficado lá. Não sei o caminho do Vettel. Eu acho que o cara tetracampeão, realizado, ele gostaria de continuar ganhando corridas, ele gostaria de pilotar uma Mercedes ou de voltar para uma Red Bull, mas eu não vejo essa possibilidade, então eu acho que ele está abandonando. Seguinte, Regi, vamos então voltar para as histórias. Falamos sobre o momento. Você disse que a primeira corrida 72, Monza, título do Emerson. Você já tinha feito alguma entrevista com o Emerson? E daquele Grande Prêmio da Itália, tem alguma história que é... Se a gente estivesse num boteco, o Regi, conta aquela. Tem alguma mais marcante? Começando pela primeira aí, eu nunca tinha feito uma entrevista com o Emerson. O Emerson era um cara que eu conhecia de ver, passar na rua, assim. E eu vou te falar, eu vivia em ambiente automobilístico, botecos, bares, lojas de acessórios, que vivia muito piloto brasileiro, tal, vivia com eles. Passava um Emerson na rua, cara, eu saía fora para ficar acompanhando, para ver o cara.
Aí tem uma historinha bacana que eu fiz uma coluna uma vez no Estadão e que falava de... A coluna era o seguinte, eu cheguei na turminha. E eu começo a lembrar de uns anos muito antigos, antes de eu ser jornalista, que, assim, salão de automóvel, que eu nunca perdi nenhum, naquela época de ouro, né? O Bird Clemente, Ciro Caires, Marinho Camargo César, o Ilcinho, Moco, Emerson, né? Aquela época de ouro que começou a me atrair para o automobilismo, eu cruzava com esses caras no salão. E uma vez eu cruzei, assim, eu estou entrando no salão, que era no Ibirapuera ainda, eles estavam saindo ou indo tomar um lanche, mas, cara, assim, uns 4 ou 5 juntos. Aí eu babava, né? Eram os caras, assim, nossa senhora, aquilo que eu queria ser na vida, o que eu queria ter para meus amigos na vida, né? E passou o tempo, eu fui conhecer o Emerson exatamente naquilo que eu contei para você do Estadão. O Estadão aprovou meu plano uma corrida antes de Monza, mas era uma corrida não válida pelo campeonato, final de agosto, na Inglaterra, Brands Hatch. Eu desci no aeroporto de Londres, o Chiquinho Rosa, grande Chiquinho Rosa, que é o cara que tinha acompanhado o Emerson no início de carreira, iniciou essa aventura junto com o Emerson, engenheiro que ele é, e amante do automobilismo, saiu daqui junto com o Emerson e mais tarde saiu daqui junto com o Moco. Nessa época ele já estava acompanhando o Moco, o Emerson já estava meio que realizado. Realizado não, mas já estava o caminho, né, aberto. O Chiquinho Rosa foi em Heathrow me esperar, olha só, foi me esperar, me levou para casa do Moco, porque o Moco nesse fim de semana estava correndo, lembro que o Moco corria de tudo, ele, tanto que correu de Ferrari, né, disputou Le Mans e tudo, e ele corria nos Estados Unidos de Can-Am, né? Ganhava para correr e tal. Ele estava começando, dando seus primeiros passos na Fórmula 1, ele corria de Can-Am, e ele estava fora. Então, fui dormir na casa do Moco, o Chiquinho Rosa me levou lá e tal. No dia seguinte, porque isso já, enfim, anoiteceu, a gente saiu para jantar e tal, dormiu. No dia seguinte, ele tinha combinado com o Emerson de ir o Emerson já morava na Suíça, ele já tinha vindo para a Inglaterra por causa da corrida, e aí ele já tinha dito, já tinha feito uma produção, cara. Ele falou, o Emerson, bem-vindo aí, o Reginaldo, é um cara assim que está fazendo isso, estuda muito automobilismo, tem muita vontade, quer fazer coisa séria e ele quer encontrar com você aqui para vocês irem na oficina da Fórmula Ford, na oficina da Fórmula 3, na Jim Clark Racing School, visitar tudo com você, fazer tudo que pudesse fazer. E o Emerson, solícito, como sempre foi, tudo bem, tinha seus interesses ali, principalmente naquele momento, mas sempre foi até hoje, um cara muito solícito. E foi lá para um hotel na Inglaterra, e eu fui lá na frente o Chiquinho me levou, ligou para o quarto dele, ele desceu, eu fui apresentar para ele ali, tipo 10 dias antes da corrida de Monza, né? Não mais, porque eram 2 semanas que separavam uma corrida da outra. Enfim, 15 dias antes da corrida de Monza. E combinamos já a partir do dia seguinte, ele passava, me pegava de carro, só eu e ele, o Chiquinho tinha suas tarefas, só eu e ele fomos a todos esses lugares, cara, mostrou todo mundo, eu entrevistei quem eu poderia entrevistar, eu fui de fotógrafo também, na época eu te falei da dificuldade de viajar, eu sempre fotografei e filmei bem, gosto, isso é um hobby. Então eu fui com a minha, que eu tinha na época, acho que uma Pentax, já era boa, e fiz as fotos, fiz foto do tempo todo e tal, e fiquei esse tempo todo com o Emerson até 10 de setembro, quando ele ganhou a corrida. Fomos até numa festa no centro de Milão, festinha, né, cara? O centro de Milão tinha um escritório do IBC, Instituto Brasileiro do Café. Então, ali, tinha a família do Emerson, o Wilson, a dona Juse, o Emerson, eram só os 3, não? Tinha o diretor do Instituto do Café, Jofre Rodrigues, tinha mais 2 ou 3 convidados, talvez, acho que o embaixador brasileiro na Itália, e nós jornalistas, eu, Sérgio Cavalcante, Leimir Martins, Flávio Araújo da Band, e tinha mais um lá, tinha o Brunini, não, o Brunini entrou mais tarde, tinha o Jorge Cury da Rádio Globo, assim,
Cara, isso era comemoração de título, não tinha 10 pessoas, tá? Vamos lá, tá, um petisquinho, tomar um champanhe, 10h30 da noite, 11 horas da noite, acabou. Né? Então, eu passei esses dias todos com o Emerson, fotografei muito lá na Inglaterra, além dele me levar nesses lugares todos, que coincidência boa. O Roberto Farias, grande cineasta brasileiro, estava fazendo o filme O Fabuloso Fittipaldi. Com uma equipe, cara, a equipe dele tinha caras que se tornaram grandes cinegrafistas mais tarde, como o Bodansky, né, como o Hector Babenco. Isso tudo fazia parte da equipe do Roberto Farias. Foi um filme altamente produzido. E lá na Inglaterra eles iam gravar com o Emerson andando de kart, brincando. Uma brincadeirinha, kart indoor. Aí eu fui participar do kart, ele, nossa, eu dei uma porrada na traseira da Maria Helena, sem querer. Ela quase caiu fora do kart. Aí fomos em outros parques divertidos, que eu fiz muitas fotos. Tem uma foto premiada que eu fiz num parque de diversão lá. Bom, resumindo a história, o Estadão do dia 11 de setembro, que é a segunda-feira depois de Monza, e também a da terça, a gente tinha 4 páginas de Fórmula 1 que eu fiz sozinho, fotografando e escrevendo. 4 páginas em cada edição. E na véspera, 2, 3. Né? Era esse o espaço que a gente tinha no jornal para cobrir. Trabalhei bastante, mas graças a Deus aí começou a minha projeção. Regi Emerson, campeão 72, vice 73, campeão 74, vice 75, jovem à beça, tanto que o recorde de precocidade dele só foi batido pelo Alonso 30 anos depois, ou seja, uma lenda. Mas aqui, como depois teve Piquet e Senna, esse debate dos dois, às vezes o pessoal esquece de debater Emerson. Eu sei que é difícil a pergunta, mas e a pergunta não é para detonar a Copersucar, mas ele tinha estofo para ser mais vezes campeão. Você acha que ele teria sido? Como que o mundo avaliava o Emerson? Ele era tratado nos anos 70 como o cara? Pô, o cara. Os caras eram ele e o Jack Stewart. Né? O Jack Hicks era expressão, era da Ferrari, mas estava em fim da carreira. Os caras eram ele e o Jack Stewart. Nick Lauda chegando, Regazzoni já no meio da carreira, mas não era um cara tão forte. Então, ele era o cara. O Emerson teria, com certeza absoluta, ganho mais pelo menos aquele campeonato que o James Hunt ganhou em 76, com o carro que o Emerson deixou prontinho, preparado para ele em 75. Mas, olha bem, eu sou um autodefensor da Copersucar, do idealismo dos Fittipaldis em montar a equipe Copersucar. Os Fittipaldis, o Wilson e o Emerson, sempre junto com o Ricardo de Villa, o Ricardo de Villa que faleceu um mês passado, agora, grande amigo, grande profissional, um gênio. O Emerson, o Wilson e o Ricardo, eles sempre gostaram muito de construir. Tinha o Fiat Porsche, tinha outros carros que eles faziam aqui, faziam carros para que eles mesmos correrem e ganharem. Foram carros vencedores em Interlagos. Quando surgiu essa ideia, imagine a ideia, o tamanho da aventura do Wilson. Cara, quero fazer uma Fórmula 1 no Brasil desde o primeiro parafuso. Eu vivia lá dentro. Eu vi os tornos chegarem, as fresas, vi fazer os parafusos. O que eu aprendi durante a fase de construção do Copersucar não está escrito. Vivia ali, dentro, no dia a dia, Felipe, no dia a dia. Tipo assim, os operários começavam a trabalhar às 8, eu chegava às 10 e saía de lá às 6, entendeu? Às vezes fazia matéria no Estadão por telefone de lá, sem querer desvendar segredos nenhum dali. Me lembro do dia da pintura do carro, feita pelo Cid Mosca, grande artista, né, de customização de automóvel, capacetes e tudo. Quando ele pintou o carro prata ainda o primeiro, e eles desenharam ali Painting by Cid in Brazil com S. Né? O Wilson fez questão do Brasil com S e não o Brasil com Z, como é conhecido fora. Me lembro muito da emoção desse dia. Velho, eles entregaram tudo, entregaram a alma, e não era por dinheiro, era pela satisfação de ter o nome Fittipaldi. Quando o Emerson assumiu o negócio,
o Emerson ter ido para lá foi um pouquinho precipitado, mas foi numa época em que ou ele ia ou a equipe começaria uma descendente. E ele sacou essa. Então ele sacrificou a carreira dele. Não sei se você sabe, naquela decisão dele de largar a McLaren para ir para lá, ele tinha um contrato da Ferrari ali na mesa para ele chegar e assinar. Na mesa para chegar e assinar. Uhum. Isso depois me contou o Montezemolo, sabia disso. O Montezemolo era chefe da equipe, né? Sim, era sim. presidente, depois se tornou presidente. Bom, então olha só o que ele largou para seguir o idealismo, primeiro do Ilcinho e o idealismo dele também. Me lembro de uma corrida em 76, hein? Ele já estava correndo lá e as coisas não estavam bem, não era exatamente o que ele esperava. Que eles vieram conseguir resultados mais significativos para frente. Em 78, quando ele chegou em segundo no Rio, aquele campeonato de 78, a equipe terminou o ano, não me lembro se quinto ou sexto, à frente de McLaren e de Ferrari, o campeonato de construtores, com um carro. Uhum. McLaren e Ferrari com 2 e eles com um carro. Bom, 78. Voltando para 76, me lembro de uma corrida, um Grande Prêmio nos Estados Unidos, em Watkins Glen. Nós estávamos no Watkins Glen naquela época. Bom, ele é até hoje cheio de pequenas pensões e motelzinhos americanos. Não tem aquela estrutura de hotel, embora tenha corridas de Indy, corrida de tudo. Lá é um baita lugar, um baita lugar. Nós estivemos lá. Em 2010 eu fui para lá. Levei o Emerson, fui para lá, o Emerson. Não era o Rafa, o produtor. Nossa, estou esquecendo quem era o produtor. Ai, meu Deus. Já sei, era a Ivy. Nós fomos para lá, levamos o Emerson em Watkins Glen, no dia em que ele ganhou a primeira corrida dele, quando estava fazendo 40 anos da vitória. Isso aí exatamente em 2000. 2010. Perdão. 2010. É o máximo, Watkins Glen, é o máximo. Bom, então nós estávamos num desses motéis próximos da pista, e a gente acabava de jantar, tinha lá um barzinho, uma mesinha de sinuca. Ficava jogando sinuca ali, aquela coisa. Lembro de uma frase, nunca vou esquecer, uma frase do Ilcinho e do Emerson, para mim. Ali eles falaram assim, ali o Emerson já estava sabendo que ele estava indo pro sacrifício. Ou seja, a equipe não ia explodir nem 76, nem 77, nem 78. A equipe ia demorar esses 3 anos. Então ele falava para mim, o grande beneficiado dessa nossa equipe, que vai ser campeão do mundo, é José Carlos Paty. Né? O Moco estava entrando na Fórmula 1 e eles falaram, é a época dele que vai pegar. Olha o tamanho do sonho deles. Não só de ter uma equipe brasileira, mas de fazer pilotos brasileiros para a Fórmula 1 e achavam que o Moco ia ser campeão do mundo. E o Moco seria campeão do mundo. Olha, morreu no ano seguinte, poucos meses depois dessa conversa. Regi, eu começo a falar aí, eu desvio um pouco o assunto, mas mas você falou, claro. Uma coisa puxa a outra é o que eu falei no início para você antes de você entrar. Eu não vou ter a pretensão aqui de falar de tudo, que eu tenho várias. Conta aquela. Que nem... Pô, você tem várias, mas então a gente faz outra, se Deus quiser. Muita gente perguntando de George Harrison. Já que a gente está falando do Emerson, eu sei que você, teu irmão baterista dos Mutantes, você fanático por rock, morou na Inglaterra nos anos 70, no auge do rock inglês. Auge. Cara, como foi conhecer o George Harrison? E como foi? Você fez um TBT recente que tem o George. Não é que você via o George Harrison no grid. Oi, George, vai falar da corrida. Não, ele carregou tua filha. Então, assim, eu fico imaginando como deve ser difícil ter também uma relação com um cara que é teu ídolo e não ser um saco pro cara, não ficar assim, ô George. Ô, George. Tinha uma preocupação com isso enorme. Imagina, George, fala aí, Paul ou John, quem era melhor? Ô, George, é verdade que a Yoko Ono era uma mala? Tipo, como que foi a relação? Sabe que... conta. A convivência, eu devo tudo isso a uma pessoa que é o Emerson. Só amigo do George Harrison, Emerson Fittipaldi, que o George, na hora da morte, chamou o Emerson para estar lá de mãos dadas com ele. Mãos dadas com ele. Porque essa amizade se desenvolveu
muito nos anos seguintes, principalmente pelo lado sensitivo de cada um, religioso mesmo de cada um. E o Emerson hoje, você vê quantas vezes ele é apegado a Deus, aquela coisa. Tudo isso vem do George Harrison, né? Da fase do Harrison musical, toda essa dedicada a isso, né? A partir que eles viajaram para a Índia, aquela coisa que ele assumiu um negócio completamente diferente. Bom, você falou do Dinho. Primeiro, o maior baterista que o Brasil já teve, né? E Mutantes, o maior grupo de rock que o Brasil já teve, disparado. Isso é reconhecido hoje por todos os grandes grupos de sucesso de rock. Todos. No Brasil e alguns no exterior. Os do exterior que conheceram Mutantes. Olha, fazendo um parênteses, minha filha mora em Londres, é casada com um músico, Paul, nascido em Liverpool. E eles têm uma bandinha muito boa. Imagine, na Inglaterra, e eles têm CDs gravados, mas na Inglaterra, bandas iguais às dele, ou melhores, deve ter 3.000, né? 5.000. Então eles têm uma banda boa, tá? E eles cantam Mutantes. Composições deles, mas você ouve e fala, isso é Mutantes. O Paul, o meu genro, quando a Camila sempre falou muito do Dinho para ele, quando ele veio ao Brasil pela primeira vez e conheceu o Dinho, pô, cara, era um encantamento assim que era loucura, né? Então isso para falar um pouco de música. Bom, 1970, os anos 70, que eu morei na Inglaterra, os anos da explosão da música, do rock inglês, só que eu não tinha dinheiro para ver show nenhum, mas jamais, nem pensar. Tinha dinheiro para fazer uma refeição, estava eu e minha mulher, para fazer uma refeição por dia, um lanchinho aqui, pô, dormir cedo para não ficar com fome, e era isso. Era isso. Exatamente essa vida. Só que nós tínhamos um flatzinho, que era um basement, né, em Earls Court, e que ficava ao lado do Earls Court Exhibition, que na época, hoje ele está lá ainda, existe, na Warwick Road, né? Existe, mas não é uma grande casa de espetáculo. Na época era a casa de espetáculo. Hoje, não sei quantos cabem lá, não sei. 3.000 pessoas, um anfiteatro grande, bom. Mas na época era a casa de Londres. Não se fazia shows em estádio. Isso veio mais tarde. Tanto que os Beatles nunca tocaram em estádio. Coisa até que esses dias o Mick Jagger até sacaneou. Quem falou acho que o Paul falou, nossa música era mais importante que o Rolling Stones, e o Mick Jagger até veio com essa sacanagem, porque nós estamos até hoje, e já fizemos sei lá quantos shows em estádio. Os Beatles nunca tocaram em estádio de futebol. Verdade, na época não existia isso. Bom, e aí o nosso era vizinho desse Earls Court Exhibition, e abrimos a janelinha, fomos para frente do teatro, antes do show, ali todo mundo entrando, chegando, tal. O máximo que a gente pôde fazer é comprar uma pipoca para cada um, tal, ficar ali vendo aquele ambiente todo. Vai começar o show, pum, vamos para o quarto, abrir a janelinha lá do nosso flatzinho e ouvia o show inteiro. Dali estava ouvindo o show inteiro, ouvindo um show inteirinho de Pink Floyd, né? Então essa depois foram outros tantos tocar lá, tal. Mas isso era o que a gente fazia, mas curtindo muito música, né? Muito. E o George Harrison? Do Harrison, devo tudo ao Emerson, que você estava falando do relacionamento de pista, era uma coisa, só que nós tivemos um outro relacionamento muito mais forte. Nós tínhamos um grande amigo meu e do Emerson, Antônio Carlos Santoro, um empresário. Ele tinha uma casa no Guarujá, o Emerson era na Praia de Pernambuco, ele era na Enseada, mas eram muito próximos. E a casa dele tinha uma quadra de tênis, era um cara muito dado a festas. Tal. Então, quando tinha o Grande Prêmio do Brasil, e naquela época os pilotos vinham 2 semanas antes para testar Interlagos, e ficava uma semana de folga, tal, né? 3, 4 dias de folga. Eles iam todos lá para o Guarujá, e nessa casa reuniam-se todos. Nós fizemos torneios de tênis, com o Regazzoni, com o Lafitte, com todo mundo jogando tênis. Eu jogava tênis já. O Regazzoni jogava bem. Eu com o Lafitte, a gente brinca sempre muito disso, quando eu estava viajando aí, que a gente se encontrava muito.
E o Antônio Carlos Santoro se tornou muito amigo de vários deles, né? E na casa do Santoro, o Harrison, aí é outro ambiente, aí é um ambiente familiar, o Harrison jantando com a gente, conversando, brincando. E essa foto que você fala, ele, a Dani com 1 ano de idade, não tinha completado 1 ano, a Dani nasceu em 25 de janeiro, tinha. Pô, a Dani tinha 1 ano de idade, que isso era janeiro ou fevereiro. E o Harrison com ela no colo, né? E ela, ele pegou ela no colo e ela chorava para a que queria a mãe. Então, você vê que ela está querendo sair fora da foto, assim. Depois nós falamos disso um dia com o Harrison, e a Dani tem essa foto como a foto principal da vida dela, mas cada vez que ela olha, ela chora mais. Por que eu chorei, né? Mas de Beatles deu para falar alguma vez ou era melhor nem falar? Então, sempre evitando. O cara era mais fácil falar com o cara de automobilismo, ele estava lá, o ambiente dele e tal. Aí, mas eu me contendo. Tal. De vez em quando soltava uma coisinha, o suficiente para ele saber que eu era da música. Isso o Santoro e o Emerson também tinham falado para ele, que eu era da música. Tal. Aí tem nesse Instagram tem as fotos feitas no barco desse Antônio Carlos Santoro. Esse barco, por sinal, ele tinha comprado do Roberto Carlos. E a foto com a família toda do Emerson, a família do Santoro, eu, Carmen Silvia e a Dani. Tem foto ali na proa, tem foto dentro do barco, tem foto na casa, tem tudo. E lá dentro do barco, um dia a gente desceu na cabine tal, e está lá, imagine, fumando um cigarro. Eu fumava ainda, eu detesto cigarro e eu fumava ainda. E estamos ali tomando um chá, sei lá o quê, e aí só eu e ele. Aí eu falei, pô, agora tem que falar. Aí eu comecei a falar alguma coisa e vi que ele gostou, ele se interessou, porque ele estava falando com alguém que conhecia a história deles. Bom, a gente conversou umas 4 horas. Entendeu? Umas 4 horas. E foi muito bacana essa história, que assim, ele ia embora, nesse dia do barco, ele ia embora para Londres no dia, ou no dia seguinte, mas ele tinha que sair do Guarujá no final da tarde para ir, talvez, dormir no Brasil. Já existia Cumbica? Nem sei. Bom, enfim, para dormir em São Paulo uma noite e pegar o avião no outro dia, ou para pegar naquela mesma noite, que os aviões eram tardes, quase de madrugada. E aí ele se despede da gente, e eu tinha feito fita cassete ainda, eu passei o dia antes na casa do Santoro gravando tudo que fosse de Harrison, não de Beatles, de Harrison. E aí, quando eles pegam o caiaque para ir para a praia, pô, cara, tinha um pôr do sol, assim, um escândalo do pôr do sol, do lado dele, né, do lado da praia, então estava contra mim o pôr do sol. Eu fiquei fotografando isso e botei Here Comes the Sun, bem alto, o som do barco ao máximo. Aí ele anda ali, então tinha saído distante uns 50 metros. Quando eu pus a música, aí ele ouviu, me arrepio de contar. Aí ele levantou no caiaque e deu um tchau pra gente, então, se despedindo. Muitos anos depois, em 94, quando nós estivemos juntos na Austrália, que ele foi para a Austrália só para torcer pelo Damon Hill contra o Schumacher. E a gente conversou várias vezes nos boxes, só que a gente pegava, você deve lembrar disso, a gente pegava o voo de volta em Adelaide, voo às 6 da manhã. Ia para Sydney, de Sydney eu vinha para São Paulo, e ele estava nesse mesmo voo em Sydney, ele ia para Londres. Em Adelaide, numa salinha VIP, tomando chá, sentei do lado dele. A gente já tinha, como ele sabia quem era, tudo. Sentamos e ali nós conversamos bastante de música, bastante. Quando vai entrar no voo, imagine, o meu assento era 8B, 8C, o assento dele era 8A. Pô, que maravilha, hein? Sendo que não tem ninguém no meio, né, na classe executiva. 8A. Bom, aí até Sydney, 1h30 de voo, aí nós falamos muito, muito. E o Paul McCartney tinha acabado de vir ao Brasil e tinha se hospedado lá em Bertioga, relativamente próximo de Paúva, né? Aí nós falamos tanto de música, tanto de outras coisas, e ele querendo saber de Brasil, eu falei do Paul, ele perguntou onde o Paul tinha ficado, eu contei que era isso, que era aquilo, que era um sítio, mas que era praia e tal.
e era próximo da minha casa. Como é que é a sua casa? A minha casa é assim. Cara, eu comecei a falar de Paúba para ele desesperadamente, assim, sabe? Eu escrevi uma coluna nesse dia, assim, contando isso, e como se eu tivesse ido dormir e sonhado com ele chegando em Paúba, tocando campainha no portão, e meus amigos recebendo. Bacana que eu escrevi. Aí, olha que bacana, mas infelizmente eu perdi isso, cara. Queria que alguém que estiver vendo, ouvindo, me restitui, porque alguém está com isso. Eu tinha um barzinho, falamos muito também de bar. Eu tinha um bar, uma hamburgueria, foi a primeira hamburgueria artesanal do Brasil, chamava-se Rock Dreams, na Faria Lima. Rock Dreams, né? Já tinha a ver com rock and roll. Tal. O sócio, esse Rock Dreams foi, na verdade, fundado pelo Roberto Pérez, muito tempo antes na Lorena, e quando ele mudou para Faria Lima, acho que o Rock Dreams já tinha uns 10 anos, a gente se associou. Até o Ciro José depois virou sócio também, que era diretor na Globo, meu diretor de esportes na Globo. Eu levei o Ciro para lá também. Aí eu falei muito do Rock Dreams, expliquei como era, mostrei fotos, aquela coisa toda. E quando a gente desceu em Sydney, eu peguei o cartão de embarque meu, pedi o dele e pedi para ele assinar no dele para mim. Eu peguei e fiz um quadro dos 2 cartões de embarque, assim, um ao lado do outro, fiz um quadrinho, botei lá no Rock Dreams, isso na sala de espera, olha que bobeira, na sala de espera, na altura de todo mundo. E quando a gente vendeu o Rock Dreams e tal, eu fui pegar as coisas, tem tanto quadro guardado meu do Rock Dreams em Paúba, quadros grandes, e esse pequenininho nunca mais vi. Pô, que pena, Regi, que pena. Ô, Regi, passando do... Como eu disse, não dá para falar tudo, eu quero entrar num cara que está todo mundo perguntando por causa do capacete aí atrás, que é o Nelson. Eu fiz uma live anteontem com o Castilho, perguntando para o Castilho de Andrade como foi o começo. E ele falou uma coisa que o Nelsinho uma vez me falou, que um pouco da rejeição do Nelson com a imprensa começou na Fórmula 3, porque, segundo o Nelson, a imprensa abraçava mais o Chico Serra do que ele, Nelson Piquet. Primeiro, você tem essa percepção mesmo? E segundo, é verdade ou é só um pouco de putice dele? Não, é a pura verdade, mas é muito culpa do Nelson. Porque, na época, você sabe que para chegar notícia no Brasil, todo mundo tinha que ter uma assessoria de imprensa. Né? E o Chico, além de ter uma assessoria de imprensa, ainda tinha a mãe dele, Baby Pacheco Jordão, que trabalhava com isso. A função dela era relações públicas. Né? Então, o Piquet nunca quis isso. Nunca teve na vida. Né? Hoje o Nelsinho tem o Ferrari, o Luiz Ferrari, nosso amigo Ferrari, e às vezes faz alguma coisa para o Nelson por conta do Ferrari, por conta do Nelsinho, mas o Piquet mesmo nunca quis. Então ele tem um pouco de culpa, porque naquela época era assim. Ou chegava as notícias através da assessoria de imprensa, ou não chegava. Eu trabalhava no Estadão, queria publicar uma coisa equânime para os dois, e não conseguia, porque eu tinha muito mais notícias do Chico Serra, muito mais. Entendeu? Agora, eu tinha bom senso, não era o caso de... Não me lembro que jornal foi, mas também não citaria. Jornal que falou, isso tem mesmo, o Nelson sempre cita isso, e é uma verdade. Diz assim, a corrida do Chico Serra espetacular em um autódromo tal, e chegou em terceiro. Quem venceu foi Nelson Piquet. Aí também é demais, né? Aí é falta de bom senso do jornalista, mesmo que ele não tivesse os detalhes todos que ele tinha a respeito do Serra. Mas o Chico era um cara muito legal, cara. O Chico procurou essa amizade, sabe? Regi, mas é muito interessante que a sua carreira tem grandes marcos envolvendo o Nelson. Então a pergunta que eu vou fazer para você é uma pergunta que eu imagino que vai gerar uma resposta ampla, no sentido de como foi ganhar a confiança do Nelson? Que momento você acha que conquistou a confiança do Nelson? E existem pelo menos 2 marcos que eu me lembro bem, que é o acidente na Indy, que você foi fazer matéria lá, que foi um momento muito importante na sua carreira, e a história de Singapura, que você já contou muitas vezes, não precisa nem repetir a história, mas esse momento de confiança dele com você, como é que se criou esse elo? Felipe, tem o dia certo. Eu sei o dia certo, não sei agora te dizer que dia de setembro, em Monza, no Grande Prêmio de Monza, porque essa coisa, eu te digo, o Nelson ficou um pouco distanciado do Brasil nessa época, claro, para se dedicar mesmo à carreira,
ele se deu a fundo daquilo ali, não tinha dinheiro para ficar indo e voltando para o Brasil toda hora, então ele ficou bastante distanciado. Quando eu comecei a fazer esse negócio, eu fui para lá já com a amizade do Chico Rosa, que eu te contei lá atrás, e o Eduardo Silva era um amigão do Chico Rosa, grande amigo nosso, se tornou Eduardo Silva Prado. E o Eduardo Silva Prado, que era amigo da família Etchenique, donos da Brastemp, que trouxe o patrocínio A no Brastemp para o Nelson na Fórmula 3. Eu me lembro de ter acompanhado com eles antes de eu começar a viajar, eu estava no Estadão, né? Acompanhado com eles várias corridas. Bom, aí começou, enfim, o Piquet chegou à Fórmula 1, né? Chegou à Fórmula 1 e aconteceu isso de eu ir para lá, começar a fazer a cobertura e tal, e comecei. Eu tinha entrevistado o Piquet, conversado com o Piquet na Fórmula Super V, aqui no Brasil, várias vezes, em Interlagos, várias vezes, sem nenhuma assim, empatia entre os dois. Era mais um, tá? Ele estava em Interlagos, véspera de corrida, num sábado, ou na própria corrida, no domingo de manhã, quando chegou a notícia da morte do pai dele em Brasília, e ele não correu, foi embora para Brasília. Então eu estava do lado dele. Bom, nessa época que eu fui para lá, que eu comecei a fazer o Sinal Verde, fazer trabalho do Jornal Nacional, fazer um trabalho... O Edu, esse Eduardo Silva Prado, ligou para ele. O Chico Rosa fazia sempre isso, mas o Chico ele já sabia que podia, eventualmente ser um pouquinho parcial, porque já era um cara que tinha se tornado meu amigo. Mas o Edu ligou para o Nelson e falou: Nelson, não sei se você já conheceu aí um cara chamado Reginaldo, assim assado. Cara, esse cara é o cara que o jornalismo brasileiro de automobilismo não precisava. Tá? Nós não tínhamos até agora. Tinha Leimir Martins, Janus Lengel, um monte de gente boa, interessada e conhecedora, mas não tinha um cara na televisão fazendo isso. Né? Então ele falou assim: procura esse cara. Ele falou: já conheço, já conversei com esse cara, né? Mas procura esse cara aí, ou então atende ele que ele vai te conversar. Para você conhecer melhor o trabalho que ele está fazendo. O trabalho que ele está fazendo vai ser muito importante para a Fórmula 1, para o Brasil comprar a Fórmula 1 e comprar, consequentemente, a imagem de todos vocês. Bom, Monza, eu tinha... Desde eu comecei a fazer corrida pela TV em 81, acho que Silverstone, até uma corrida que o Piquet bateu. Então tinha aquela dificuldade de falar com ele, mas ele acabava me atendendo, tal, mas assim, muito no final do dia. Tal. Não, Silverstone, foram umas 2 corridas antes de Monza. Aí, Monza, eu lá na frente do motorhome, da Brabham, esperar o Nelson Piquet. Cara, a gente trabalhava com VT, não tinha edição no autódromo, como você sabe que existe hoje. Cada emissora tem o seu próprio caminhão, edita ali e gera dali. A gente tinha que gravar, sair correndo para a televisão local, editar, e depois ir para 2 endereços diferentes dentro de Milão, e depois ir para a geração, para fazer a geração para o Rio. Ou seja, eu tinha que sair. Se o meu horário de Jornal Nacional fosse, com a facilidade que a gente tem de trabalhar na Europa no horário contrário, se fosse 8 horas da noite, 8h30, eu tinha que sair do autódromo às 6, 5h30. Entendeu? Então lá eu esperando, sempre. Aí nesse dia, eu parei lá na corda que a equipe põe, que os mecânicos põem. Estou vendo dentro do motorhome o Nelson fechado com o Bernie Eccleston, com a equipe, tá, eles reunidos, e teve uma hora que alguém abriu a porta para entrar, o Nelson olhou e me viu. Tá? Ele saiu na hora, interrompeu a reunião, foi lá falar comigo e falou: olha, nós estamos terminando uma reunião, eu vou apressar o final da reunião, já venho falar com você. Eu tenho te visto
várias vezes aí tentando falar comigo. Eu sou difícil mesmo, mas já me passaram um feedback do trabalho que você está fazendo, fiquei muito satisfeito. Conte comigo daqui para frente. Chegou aqui, eu te vejo, você tem prioridade. Felipe, nunca deixou de cumprir isso que ele falou. Né? Nessa reunião, por exemplo, ele pediu licença, saiu o mais rápido possível lá, veio, deu a entrevista e voltou para a reunião. E daí para frente, o tempo todo que esteve lá, foi assim comigo. E isso trouxe uma proximidade, claro. Imagine, eu não morava na mesma cidade dele, não jantava com ele no Brasil. Poucas vezes jantei com ele lá, que o Nelson não era muito sociável, né, com pessoas, mesmo com as outras pessoas da Fórmula 1, com alguns jornalistas, o Adriano Costa, o italiano, que era muito amigo dele, era muito amigo meu. A gente se encontrava às vezes, mas não saía para jantar. Né? Ao contrário, você vê o Senna, morava na minha cidade, a gente jantou junto várias vezes, lá a gente jantava junto várias vezes, e eu sempre tive essa proximidade com o Piquet bastante grande. Né? Muita gente acha que até isso que gerou ciúme do Senna mais tarde, mas isso é outra história. Não importa. Para mim, os dois é a mesma coisa. Eram meus objetivos de trabalho. Então, Regi, você, né, eu falei que a gente tem muito assunto para falar. Você entrou na live. Eu tenho só mais 2 minutos com você para o pessoal então deixa eu correr. Deixa eu correr com essa história do Piquet. Eu tenho mais 2 perguntas que eu acho que são rápidas. Tá bom. Então, só para terminar essa história, porque, cara, eu gosto de falar. Aí começa, vai embora. Eu também. De te ouvir. E o Piquet aí começou, teve essa proximidade, sempre muito junto, sempre me dando informações bacanas e tal. E nessa coisa lá do Nelsinho, nós estávamos na Hungria, ele numa roda de jornalistas italianos, brasileiros, etc., espanhóis, né? Ele estava falando, em geral, ele falou um negocinho, fiquei com a pulga atrás da orelha. Quando a turma se dissipou, eu fui atrás dele e perguntei, falei, você falou esse negócio que eu fiquei pensando. Ele falou, bom, já que você foi o único, então você merece a história. E aí que começou aquele negócio. E outras coisas, em Indianápolis. Isso. Em Indianápolis eu estava em casa, a gente, imagine, a Globo não cobre Índia, o contrário, você sabe como é que a Globo enfrenta a concorrência das outras emissoras, dos produtos de outras emissoras. Eu estava na minha casa, tinha acontecido um acidente, me liga o Lua que trabalhava junto com o Nelson, e falou assim, olha, o Nelson resolveu dar uma entrevista, e ele quer que seja você. Bom, que foi um drama, porque eu para convencer a Globo naquilo, tive que usar assim, uma estratégia. Falei com o Ernesto Rodrigues, que era um cara que depois escreveu o livro do Senna, que é um cara que adora o Piquet e tal. Contei para ele falou, Regi, é o seguinte, só tem um caminho. Se você for falar lá no esporte, eles vão dizer, não, isso aí é da Band. Tem um cara que é super competitivo, que é o nosso chefe de jornalismo aqui, que era o Carlos Schroeder. Fala com ele. Aí liguei, ele me atendeu na hora. O Schroeder é um cara excepcional. Na hora, eu falei, Schroeder, é assim, assim, assado. Você sabe que é um produto da Band, que é isso, que ele está para fazer uma exclusiva. Ele falou assim, me dá 2 minutos, me dá 5 minutos. Não demorou 2, ele me ligou de volta e falou assim, sua passagem já está emitida, vai lá, hotel reservado e vai embora. Então, foi assim que nasceu aquela matéria. 8 minutos no Fantástico. Você chegou a ver o pé dele, Regi? Vi, claro, cheio de parafuso. Eu tenho essas fotos. Parafuso para todo lado, pendurado para tudo quanto é lado. Parafuso que varava a perna, varava tudo. Você olhava para o Nelson e falava assim, cara, esse cara não vai andar mais. Impressionante. E doía. E ele chorava, doía. E tudo à custa de morfina. Ó, pessoal. Mais essa conversa. Tá bom, então vamos embora. Seguinte, Regi. A foto clássica, Senna, Piquet, Mansell, Prost. Qual a maior rivalidade dessa foto? Mansell, Piquet, Piquet, Senna, Prost ou Senna? Bom, tudo era rivalidade ali, mas igual Senna e Prost não existiu. Não existiu. Piquet e Senna é simples. Os dois lutando pelo mesmo mercado, digamos assim, né? Que é o gosto do torcedor brasileiro. Mas Senna e Prost, aí é um absurdo. E Piquet e Mansell depois lutando. O Piquet tendo que derrotar um cara que era inglês, uma equipe inglesa. Bom, foi duro. Foi duro.
Você se dava bem com o Prost, tinha uma boa relação profissional, muito, no caso. Né? Muito, muito. Tinha jornalistas franceses que não tinham a relação que eu tinha com ele. Ele não é o canalha que se pintou aqui no Brasil. Nunca, longe disso. Longe disso. Ele era um cara, olha só, na época a gente não sabia disso. A gente não sabia que o campeão, o grande campeão, é um cara, entre aspas, maldoso, egoísta, que vai lutar para ter tudo dele. Hoje a gente sabe, a gente viu o Alonso, a gente viu o Schumacher, a gente viu o próprio Senna. Hoje a gente sabe que é isso aí. Né? O Hamilton. Hoje, e assim, todo mundo que sempre quer explorar Senna e Piquet, a rivalidade. Mas você já comentou uma vez, na época que a gente viajava, que houve uma fase ok, a fase bandeira branca, a fase da paz. Você consegue contar para o público, até como saideira do papo, porque ó, a gente vai ter que fazer uma trilogia de lives futuras. Algum jantar, os caras numa boa, Senna e Piquet dando... Talvez não melhores amigos, mas assim, numa boa, a mesma mesa, o mesmo ambiente, a mesma sala, numa boa? Não tanto assim. Não chega a isso. Eu tenho alguns momentos. No Rio, eu consegui os dois juntos conversarem um pouquinho, tem uma foto muito legal. Uma vez, na Austrália, eu tenho uma foto que... Cara, eu fiz um Instagram, ele foi o segundo colocado em visualizações, só perde para aquele dia que eu saí da Globo, que eu fui assistir a primeira corrida fora da Globo, que eu deitado ali assistindo, aquele é o recordista. Foi ideia do meu genro, o Thiago Mendonça. Mas é o seguinte, um dia, antes dessa corrida na Austrália, que eu acabei fotografando os dois juntos, conversando, foi por causa dessa conversa que eles tiveram num voo. A gente, antes da Austrália, que era a prova final, a gente saía do México, não me lembro, do México, né, geralmente, e tinha uma semana antes a gente ia para um clube médio. Rigorosamente quase todos os pilotos, nem sempre para o mesmo clube. Nesse aí nós escolhemos se eu não me engano, foi aquele Turcos and Caicos no Caribe. Uhum. Bacana, saímos dali e tal. Para pegar o voo que a gente pegou em Turcos and Caicos, aviãozinho, parava numa capital qualquer, que eu não me lembro o que é, talvez fosse até a Cidade do México, e de lá para a Austrália. Nesse voo para a Austrália, estava o Piquet também, e muitos outros pilotos. Cada um tinha vindo do seu descanso ali, estava ali indo para a Austrália. Sempre eu, Felipe, sempre eu forçando, o embaixador, forçando essa conversa. Eu tinha filmado o Senna esquiando na água. Baita esquiador. Tanto fez, inclusive, um negócio que eu não sabia como é que chamava, o barefoot, tem aquele esquiar sem esqui e tal. E eu filmando. Te falei que eu fotografava e filmava bem. Pegamos uma câmera VHS emprestada do clube, faltando 2 parafusos. Eu tinha que segurar a fita assim e tal, e eu filmando. Isso tem no arquivo da Globo. Quando chegou isso no arquivo da Globo, já foi usado várias vezes, o diretor de esportes, que era o Leonardo Griner, virou para mim e falou assim: cara, você é um cinegrafista. Obrigado, eu gosto mesmo. Bom, então a gente tinha feito muito isso. Eu peguei o Piquet, sentei com o Piquet, isso no voo, e falei para ele assim: pô, cara, você que é um cara que gosta de esquiar, neve, mar e tudo, e mais do mar, você precisa ver o Ayrton, como ele gosta disso, ele esquiando, não sei o que e tal. Então, enrolei um pouquinho. Quando o Ayrton passou pelo nosso assento, eu levantei, peguei o Piquet também. Aí o Ayrton foi lá para frente e parou na fileira 1, conversando, sei lá, com o Alboreto, Patrese. Aí eu levei o Piquet lá. Aí começaram a brincar com os outros pilotos, o Piquet sempre sacaneando todo mundo e tal. De repente, eu vi os dois falando de esqui. Falei, putz, missão completa, sai fora, missão cumprida. Saí fora e deixei os dois conversando mais ou menos 1 hora. Um voo longo, mais ou menos 1 hora. Bem legal, mas infelizmente isso foram momentos raros. Aí eles voltaram para você e falaram assim: pronto, conversei com esse canalha, a gente vai tirar uma corrida de esqui, porque isso tinha competido. Regi, veio a contagem regressiva aqui de 1 minuto e 20. Queria te agradecer. Pô, tem um monte de gente que perguntou de Gilles Villeneuve, tem uma história boa.
Fica para a próxima. Vida longa as lives no Instagram. Boa. Um prazer, Reginaldo. Obrigado por tudo. Você marcou gerações e gerações e o pessoal fica louco de te ouvir, cara.